Hoje, neste vídeo, vocês irão conhecer um relato verídico de um exorcismo registrado nas páginas do livro de Gabriele Amorth, Novos Relatos de um Exorcista. Antes de mais nada, uma pequena introdução. É necessário dizer que Deus só permite possessões demoníacas, que vale ressaltar, são muito, mas muito raras, para que um bem maior seja conquistado. A libertação de uma pessoa da presença de um ser maligno pode ser, sim, motivo para a conversão de uma família, de uma paróquia ou até mesmo de uma cidade inteira. A possessão é algo comprovado pelas Sagradas Escrituras, é algo comprovado biblicamente, e os anjos caídos existem, assim como existem os anjos celestiais. Sobre os anjos do céu e os anjos caídos, a fundamentação bíblica das possessões, dos exorcismos e das orações de libertação, vejam vídeos produzidos por nós, links na descrição. Não deixem de assistir, pois muitos conceitos apresentados nestes vídeos podem ajudá-los a entender alguns detalhes deste relato que vamos apresentar. Vamos então, antes de começarmos o relato, conhecer o autor do livro. Padre Gabriele Amorth, sacerdote da Pia Sociedade São Paulo, é conhecido mundialmente como Grande Exorcista. Desde 1986, exerce esta missão em Roma, por isso é considerado o exorcista número 1 do Vaticano. Nascido em 1925, em Modena, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1954. Formado em Direito, também é famoso como jornalista, devido aos inúmeros artigos e livros publicados, sem mencionar o seu programa de rádio, com cerca de 1.700.000 ouvintes. Conhecido agora o autor, vamos ao relato do exorcismo. Decidi escrever, depois de ter lido num conhecido jornal católico, um artigo sobre o demônio. Certamente foi escrito de boa fé, mas desejo testemunhar o que me aconteceu com relação ao que está em contraste direto com a afirmação do sacerdote no artigo. Tenho 54 anos, sou enfermeira e há 16 anos exerço a minha profissão ininterruptamente numa sessão psiquiátrica. Apesar dos meus defeitos, sempre acreditei em Deus, embora tenha sido pouco praticante. A minha fé não estava aprofundada, baseava-se apenas na educação tida na infância, que a determinada altura não resistiu. Por isso, durante anos não pus os pés numa igreja, embora fosse rezando à minha maneira. Depois, até deixei de rezar, mas me senti infeliz, como se rejeitasse um amor de que tinha necessidade. Há 7 anos, com os filhos já grandes ou bem encaminhados, comecei a ter mais tempo para mim mesma e quis aprofundar a minha relação com Deus. Mas foi um grande esforço. Sentia-me como que amarrada, árida, fechada em mim mesma, quase incapaz de me comunicar. Vários dos meus colegas de trabalho sofreram danos na saúde mental. Eu temia que me acontecesse o mesmo. Várias pessoas, entre as quais o capelão do hospital, tentaram em vão ajudar-me, porque eu rejeitava tudo. Todas as manhãs já levantava transbordando ódio contra tudo e contra todos. Sentia em mim uma violência homicida, já antiga, mas sempre reprimida pela minha educação. Experimentava rancores irracionais. Teria querido gritar, mas, por hábito, tinha me controlado e mostrava-me meiga e calma. No entanto, desde a adolescência, tivera ideias suicidas, se bem que sempre reprimidas. Vivia num estado de angústia contínua. Vemos aqui uma enfermeira que trabalhava numa área relacionada com a psiquiatria, se afastando cada vez mais de Deus, e ao longo deste processo de distanciamento e esfriamento espiritual, ela começou a experimentar
um deserto em sua vida, que se traduziu em uma angústia constante. Durante a noite, há muitos anos, a intervalos irregulares, tinha alguns sonhos estranhos. Por exemplo, via um homem no fundo de um tubo vazio. Não compreendia se era um rolo de papel ou um cano de esgoto. Nunca esqueci ver a cabeça daquele homem. Ele dizia-me: serás minha. Naquela ocasião, eu gritava aterrorizada, mas ao mesmo tempo tinha o desejo de segui-lo. O meu marido me acordava, consciente de que eu havia tido pesadelos. Eis outro sonho. Alguém colocava nos meus braços uma menina entre 9 e 10 meses de vida, que eu a recebia com alegria. De repente, aquele doce peso se tornava como um chumbo. Eu fazia todo o esforço para que não caísse, mas nas minhas tentativas acabava por fazer mal e feria aquela pequenina criaturinha. Acordava triste e orava a Deus que me salvasse daqueles pesadelos ou daquelas premonições. O seu distanciamento de Deus já estava provocando pesadelos, que são, obviamente, consequência de um inconsciente justamente produzido por esse distanciamento. Em 1989, encontrei-me por acaso, mas havia sido o Senhor quem assim dispusera, com um exorcista. Ela se encontrou com um exorcista. Tentei explicar para ele o que sentia e as muitas coisas estranhas, juntamente com a minha quase impossibilidade de rezar. Um sintoma muito comum para quem está influenciado pelo maligno. Aquele sacerdote disse que eu estava sendo atacada pelo demônio e que podia me libertar. Ele iria me ajudar. E foi uma coisa maravilhosa, sem gritos nem gestos grandiosos, quando ele me abençoava. Eu diria que tudo se realizou do modo mais discreto, mais delicado. Pouco a pouco, fui perdendo todo o sentimento de ódio, toda a vontade de gritar. Já não sentia rancor de ninguém, nem vontade de suicídio ou de violência. Desapareceram os meus pesadelos. Foi como se todo o mal que se tinha acumulado em mim ao longo da vida tivesse querido se esvaziar, tivesse querido desaparecer completamente. A bênção daquele sacerdote, que obviamente teve como fonte o próprio Senhor Jesus, estava libertando aquela enfermeira, aquela mulher, de toda esta influência maligna. E essa libertação era verificada naturalmente através de todos esses sinais. Retomei com fidelidade as práticas religiosas e, sobretudo, passei a rezar muito. No entanto, fiquei marcada. O maligno não me larga e, de vez em quando, maltrata-me física e psiquicamente. Nos momentos piores, recorro de novo ao meu Salvador, ao exorcista, que me devolve a paz e me leva a aceitar os sofrimentos em união com a paixão de Cristo. Aceito de bom grado esta missão de sofrimento a favor de pessoas atormentadas por Satanás. Peço sempre ao Espírito Santo que me guie e parece que ele o faz. Eis como: diz-me que um ladrão reconhece outro ladrão e um mentiroso outro mentiroso, pois parece que reconheço quem é atormentado pelo demônio, mas procedo com extrema prudência, com medo de me enganar. Cecília estava sendo tratada há 15 anos como doente psíquica, mas tinha comportamentos atípicos. Acompanhei-a muitas vezes ao exorcista, que, estudado o caso, fez uma série de exorcismos. A verdade é que está quase curada, graças a Deus. O médico-chefe do nosso setor admite esta cura, embora confesse honestamente que compreende pouco. Cecília ainda conservou certos hábitos, precisa se refazer psicologicamente, mas o diagnóstico que constava na sua ficha clínica era outra. Ela e seus familiares estão muito satisfeitos. Embora com muita hesitação, falei ao sacerdote exorcista de duas pacientes do meu setor, Raquel e Silvia. Ele nunca esteve com elas, mas fez por estas duas pessoas algumas orações de libertação à distância, isto é, sem estar presente. Este fato pode espantar, mas fiquei surpreendida com os resultados. Ambas foram, de tal maneira, libertadas de toda forma de violência,
tanto que já receberam alta do hospital. Todos os médicos ficaram admirados com a cura rápida das duas e atribuíram mérito aos seus tratamentos. Mas fazem-me rir. Bastará dizer que Raquel, antes de sair, confessou que há um mês não tomava nenhum medicamento, porque cuspia todas as pastilhas que eram ministradas no banheiro. Mas será assim tão difícil admitir que Deus pode curar? Vemos aqui exemplos impressionantes de pessoas que aparentemente estavam desequilibradas psiquicamente, sendo libertadas, curadas através da oração do sacerdote. E nesses últimos dois casos, orações de libertação à distância. É verdade que o exorcista não quer que eu diga: foi o Senhor que me curou, curou a Raquel e a Sílvia, curou. Nem quero ouvir isso, mas pelo menos repete sempre que Deus atende quem reza com fé. Eis as coisas que gostaria de dizer àquela articulista. Não sei se vocês já perceberam, mas ela tornou público o seu testemunho, fazendo um contraponto a um artigo que tenta desqualificar as orações de libertação e os exorcismos. Teria vontade de dizer a ele que, na minha modesta opinião, existem vários graus de influência do demônio. Eu não estudei estas coisas, as vi. Gostaria de dizer para ele que são precisos exorcistas verdadeiramente qualificados, especializados, e que a maior parte dos sacerdotes não sabe absolutamente nada destas coisas. Penso que hoje esta realidade é mais frequente e, portanto, mais importante do que nos tempos de estudo nos seminários. O autor do artigo que me inspirou a escrever talvez tenha razão em afirmar que os casos de possessão são raros. Dizer o contrário talvez fosse fazer publicidade ao maligno. Mas, naquele artigo, não disse que também há muitos casos menores, não de possessão, mas de influências maléficas. E quando o autor do artigo nos incita a nos dirigirmos imediatamente a um psiquiatra, eu, há 16 anos trabalho em psiquiatria, gostaria de lhe dizer: se conhecer um sacerdote verdadeiramente competente, será melhor dirigir-se a ele em primeiro lugar. Peço a Deus que os exorcistas tenham todas as graças necessárias à sua difícil missão e que também a Igreja se perceba esta necessidade e se dedique à formação de exorcistas competentes. É uma grande carência bastante evidente para quem trabalha neste setor. Este testemunho é maravilhoso e nos faz refletir sobre a ação de Deus, a ação libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, pecadores. Esta influência, esse caso de influência maligna, não chega a ser um caso de possessão, mas sinaliza o poder de Deus em nossas vidas face às influências dos demônios. Não são nada diante do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.